João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, um dos principais temas para a igreja é a graça de Deus. Eu sempre falo isso em diversas pregações e sempre alerto os irmãos: aprendamos tudo que for possível sobre a graça de Deus. E eu fico muito feliz, aliás, quando eu vejo crentes, e principalmente dessa igreja, entendendo, compreendendo, argumentando ou até transmitindo sobre a graça de Deus. Hoje eu estava conversando com o irmão Wellington e ele falando sobre uma ministração que ele trouxe sobre a graça de Deus ali na empresa, no momento de intervalo de janta. E eu fico feliz por isso, porque nós temos que aprender sobre a graça de Deus, irmãos. Não tem como a gente temos uma caminhada cristã sólida, seguimos os preceitos cristãos, compreendermos o que Cristo fez por nós na cruz, como Cristo trata mediante o nosso arrependimento, e quando nós pecamos hoje em dia, se nós não entendermos a graça de Deus. A graça de Deus, ela é fundamental para nós entendermos o tamanho dessa salvação, o preço que foi para obtermos essa salvação, o custo que foi e que é o pecado. A graça de Deus, ela mostra o quão mal nós somos, o quão péssimo nós somos. Então, cada vez mais que um cristão, ele compreende a graça de Deus, mas ele vai crescer espiritualmente. Então, é necessário que os pregadores, eles falem sobre a graça de Deus. Então, estamos mediante, irmãos, a uma pregação sobre o Evangelho da Graça. Vamos falar sobre o Evangelho da Graça e o perdão de Deus. Porque somente através do Evangelho da Graça é que vem o perdão de Deus. A lei não pode trazer esse perdão, mas somente a graça de Deus.
Então hoje nós estamos mediante a mensagem que tem por título o Evangelho da Graça e o Perdão de Deus. O Evangelho da Graça e o Perdão de Deus. Vamos conectar essas duas coisas. A conexão que o Evangelho da Graça tem com o perdão de Deus. Que é através do Evangelho da Graça que obtemos esse perdão. Mas antes disso, queridos, nós vamos ver o vilão, um ponto negativo entre o Evangelho da Graça e o perdão de Deus, que isso se chama o legalismo. Em primeiro lugar, o que atrapalha, o que intervém, o que se põe como uma barreira entre o Evangelho da Graça e o perdão de Deus é o legalismo. E o legalismo, irmãos, ele é uma barreira para ter a conexão dessas duas coisas, desse evangelho gracioso com o perdão. A gente pode ver que no versículo 1 vai dizer que Jesus, porém, estava no Monte das Oliveiras, pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que disses? Isto diziam eles, tentando para que tivesse com o que acusar. Portanto, irmãos, a gente pode ver primeiro que os fariseus veem as pessoas ao redor de Jesus, tem as pessoas provavelmente perguntando várias coisas a Jesus e Jesus respondendo. Só que eles vão buscar uma mulher que, segundo eles, ela foi pega em adultério. E eles dizem, segundo a lei de Moisés, elas devem ser apedrejadas. E trazem mediante Jesus. E o autor bíblico, João, ele relata perfeitamente que a intenção dos fariseus fazerem aquilo não era uma intenção boa. Não é porque eles queriam ser obedientes à palavra da lei da Torá. Não é porque eles queriam obedecer tudo aquilo que Moisés deixou através do Pentateuco. Mas a intenção deles, tão somente, era pegar Jesus, numa forma de contradizer Jesus. E eles trazem aquela mulher, sempre procurando ter uma moral que provavelmente eles não tinham. Primeiro, a lei de Moisés, ela dizia que a pessoa só poderia ser se ela fosse pega no ato. Diz historiadores que fariseus, não todos os fariseus eram hipócritas, mas muitos deles viviam pela letra. E muitos deles perdoavam ou até praticavam atos ilícitos, porque eles julgavam ao pé da letra que a lei dizia que quem fosse pego no ato. E quem não fosse pego no ato poderia praticar, porque a lei não ia condenar. E o que é que acontece? Muitos fariseus, eles distorciam a palavra de Deus. Mas eles se portavam como homens mais devotos de Deus, mas viviam não que todos os fariseus eram, mas uma boa maioria sempre queria ter uma moral que muitas vezes não tinha. E é isso que o texto vai nos mostrar essa noite. E o que nós aprendemos é que o legalista, irmão, que o religioso cego, ele sempre vai ter uma moral que não tem. Sempre um legalista, ele vai se achar melhor do que os outros. A gente pode ver isso pela parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18. A Bíblia vai dizer que chega um fariseu e um publicano mediante o templo. E diz que o fariseu olha para o céu e diz: ó Senhor, eu não sou roubador como esse publicano. Porque o publicano, irmãos, eles eram muito mal vistos pela sociedade. Eles eram muito mal vistos pela sociedade. E eram pessoas que eram tidas como pessoas que roubavam.
naquela época. E quando o fariseu vê ele, aquele publicano, diz: ó, Senhor, não sou como esse publicano, dou dízimo de tudo quanto tenho, jejum várias vezes por dia, oro. E diz que o publicano, irmão, que exteriormente parecia ser uma pessoa mal vista pela sociedade de pecador, ele somente eleva os olhos para o céu, bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E o que acontece é que Jesus diz: ó, um desceu se justificando do seu próprio pecado, enquanto o outro tentou se auto-justificar. Portanto, irmão, o legalista sempre vai querer se apresentar melhor do que qualquer um. Ele sempre vai querer aparecer. Ele sempre vai querer usar as suas oportunidades como uma vitrine para mostrar um talento que é parcialmente mostrado só naquele momento de culto. Só naquele momento que ele está sendo realizado um louvor, uma pregação. Portanto, o legalista, ele quer se apresentar melhor do que qualquer um. Portanto, eles procuram sempre mostrar uma boa aparência somente exterior. Quantas pessoas, irmão, vivem numa cegueira religiosa, achando que serão salvos e têm caracteres de salvo somente por uma aparência exterior? Muitos dos fariseus, que é um exemplo de legalismo da época, diz que eles andavam com as franjas muito grandes, eles tinham uma aparência exterior, eles oravam não sei quantas vezes ao dia, eles jejuavam, eles contribuíam de tudo que eles tinham. Porém, esses mesmos foi que Jesus chamou de hipócrita, de raça de víboras. Esses foram que o Jesus mais repreendeu severamente. Então, quando aparece pessoas se denominando cristão, mas que se acham melhor do que os outros pela sua aparência exterior, pelo fato de usar isso e de não usar aquilo, essa pessoa automaticamente, e julga aqueles que não fazem igual, automaticamente ela está se classificando como um legalista, que se confia na sua aparência exterior. E o que é que adianta, irmão? Temos uma boa aparência exterior, temos uma boa roupagem exterior, e se no nosso interior não tem nada daquilo, se no nosso interior está cheio e repleto de toda maldade, nada adianta. Para o legalista, somente ele é salvo. Somente ele se santifica. Tudo, só quem sabe fazer é ele. Eles são narcisistas, prestam culto para eles mesmos. Todo legalista, ele acha que só quem ora é ele, só quem sabe fazer as coisas é ele, só quem é salvo é ele. A única igreja que prega a verdade é a dele. Eles são exclusivistas, eles acham que somente eles são exclusivos para ser salvos. E muitas vezes não são. E muitas vezes prega coisas que não tem nada a ver. Isso é uma praga, irmãos. Isso é uma coisa que tem incomodado muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes são abusadas em igrejas. Pessoas que muitas vezes se afastaram do evangelho e até hoje não sentem mais vontade de pisar numa igreja porque foram abusadas por pessoas que diziam que para ser crente tinha que deixar o cabelo bem aqui, que para ser crente não podia usar o brinco, a maquiagem, não podia usar, o homem não podia usar bermuda. E pessoas que foram violentadas verbalmente, pessoas que foram exploradas porque na questão financeira. Então isso é coisa muito séria que convenhamos a aprender sobre o perigo do legalismo. E sempre vai querer expor os outros para envergonhar. Todo legalista quer expor os outros. E uma das formas dele expor os outros é usando isso. Microfone. É o tipo da pessoa que ele tem alguma coisa contra algum irmão, e ao invés dele usar o método correto de chegar para o irmão e conversar, não. Ou ele usa outro método também de ficar na dele, não. Ele usa do microfone para expor aquela situação e dar indireta. Primeiro, isso é uma questão de falta de espiritualidade para um crente,
fazer isso. Segundo, isso é falta de ética. E por último, isso é falta de ser macho, de ser homem. Porque se o cabo é macho, ele chega e conversa. Não usa disso aqui. Por isso que qualquer tipo de desabafo que seja feito, ou qualquer tipo de mal entendido, a gente nesta igreja, nós temos até graça pela misericórdia, deu exemplo disso, a gente resolve logo. Porque nós refutamos, repudiamos qualquer tipo disso. E se qualquer pessoa ou irmão, Deus o livre defenda, tiver alguma coisa contra qualquer irmão e usar disso aqui num dia, numa oportunidade para dar desabafo, pode ter certeza que a gente vai resolver esse problema. Se for um mal entendido, vai ser colocado as cartas na mesa. Por quê? Porque uma coisa é certa, irmão, não pode ser de forma alguma aceitado esse tipo de comportamento. Isso maltrata pessoas. Então as coisas têm que ser resolvidas nos bastidores e pessoalmente. Se eu tenho uma coisa contra o irmão Alisson ou contra o irmão Ednardo, são duas pessoas que eu tenho muita proximidade, né, de um bom tempo. Acho que o Ednardo é mais de 10 anos, né, que eu considero, é uma palavra que é escassa de, mas eu considero meu amigo. Mais de 10 anos eu conheço ele, né? E ele já subiu de muitos cargos, né, Wellington? De lá para cá. Mas é uma pessoa que eu quero bem. Mas é o seguinte, no dia que tiver de nós resolver alguma coisa, pode acontecer? Pode. A gente vai resolver. E eu não vou precisar usar desse microfone. Embora sendo falho. E se eu precisar, que todos estejam preparados para chamar a minha atenção. Porque ninguém aqui é o dono dessa igreja. Pastor Marcos não é o dono dessa igreja. Muito menos eu. Aqui é a igreja de Cristo. É uma igreja congregacional. Então todo legalista, irmãos, ele tem prazer em expor os outros e envergonhar. E a gente vê o que levou. Foi que eles fizeram? Eles expuseram essa mulher. O que foi que esses legalistas fizeram? Pegaram essa mulher no ato do adultério. E não estou dizendo que esse ato é louvável, não é. Essa mulher cometeu um pecado que até hoje é feio, é vergonhoso. E na época era muito mais, era punido. Mas o que é que acontece? Eles fazem questão de pegar aquela mulher. As intenções eram só para tentar persuadir Jesus. O texto não fala, mas imaginemos que aqueles homens saem procurando uma história, e talvez até armar uma situação para pegar aquela mulher, quem sabe? Para pegar aquela mulher no ato. Quem sabe, não sei, o texto não fala, mas eu começo a imaginar, quem sabe aquilo não foi uma armação deles? A gente não sabe disso, só sabe que aquela mulher foi pega em adultério. Isso de forma alguma é desmentido. Ela realmente foi pega em adultério. Porém, os religiosos da época têm uma ação errada de querer expor aquela mulher daquela forma, com uma intenção somente de disputa. E a gente pode ver que eles levaram aquela mulher somente para querer contrariar Jesus, porque se achava melhor. E até os pecados deles são justificados, porém severo que um dos outros. Todo legalista, os pecados deles são deslize, os pecados deles são coisas que acontecem, porém os dos outros são severos. Onde muitas vezes os dos outros são menores e os deles são maiores. Só que os dos outros são mais externos, vêm mais à tona. E os dos outros, e os deles são ocultos. E nós somos levados muito pelo que as pessoas veem de nós, irmãos. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E com isso é bem comum, irmãos, vermos crentes legalistas que têm invejas, intrigas, discussões, vivem numa rivalidade por cargos. Crente legalista vive com rivalidade por cargos. Eles vivem querendo derrubar um ao outro. É isso que eles estavam querendo fazer com Jesus. Eles trazem aquela mulher, tentando pegar Jesus, tentando persuadir Jesus, envergonhar. Eles não estavam, irmãos, com interesse de envergonhar aquela mulher mediante Jesus. Eles estavam querendo envergonhar principalmente a Jesus mediante o povo.
em meio a uma rivalidade por cargos, querendo tirar Jesus da jogada. Então a gente pode ver que crentes legalistas, eles fazem isso. Um legalista, ele sempre vai bisbilhotar a vida alheia. O que os fariseus queriam? Mediante que a mulher, como aquela mulher chegou até eles? O texto não diz. Mas a verdade é que a gente não sabemos. A gente não sabe como eles pegaram ela no ato. Mas a verdade é que todo legalista, ele é bisbilhoteiro da vida alheia. Já notou que legalistas sempre estão dando palpites em vida dos outros? Eles sempre estão atrás das últimas novidades da vida dos irmãos. Criam perfis na rede social para estar olhando as coisas alheias. Isso aqui é horrível. Sabe? Lideranças, ou irmãos ou irmãs, criam Instagrams, criam perfil em rede social, só para estar bisbilhotando. Eita, rapaz. Olha ali o irmão Ednardo, rapaz. Postou na praia, ó. Short, óculos escuros na praia. Rapaz, o irmão Ednardo. Então, assim, daquilo ali vai uma conversa medonha. Uma conversa gigante. Ou seja, são pessoas que são bisbilhoteiros da vida ali. Olha ali, rapaz, o irmão tá assim, ó. Saiu no stories, o irmão com um copo de cajuína, levando assim, ó. Aí, olha aí, ó, irmão, bebendo. Agora é a Heineken, né? Negócio de uma Heineken agora. Que é a principal. Vão bebendo Heineken. O miserável tava bebendo cajuína, que é bom, né, irmãos? Então são irmãos que são bisbilhoteiros da vida alheia. Vive bisbilhotando. Pode prestar atenção, o crente legalista é bisbilhoteiro da vida alheia. Rapaz, tu ouviu falar fulano, às vezes não tem nada a ver. Entendeu? Vê o pessoal se divertindo, acho que estão brigando. São esse tipo de gente que é bisbilhoteiro. E sempre vão vir com a aparência de que querem ajudar ou querem aconselhar, porém são arrogantes. Existem muitas pessoas destruídas pelos tais. E muitos escândalos envolvendo confusões pelos mesmos. Sabe das coisas, fica dando indireta no microfone, fica espalhando uma coisa e outra, e sempre atrás de saber muito mais, para tentar querer usar aquilo para derrubar o irmão. Irmão, que jamais isso seja. Todos nós temos defeitos, temos uma vida pessoal. Que jamais nós venhamos pegar algo pessoal ou saber de algo pessoal do irmão e usar isso contra o irmão para destruí-lo. Que possamos chegar para o irmão, se for assim necessário, um vacilo que o irmão está dando, a gente trazer uma repreensão com amor, irmão. Vamos fazer isso dessa forma, que assim é mais louvável a Deus, do que nós usarmos para derrubarmos algum irmão. E um legalista é sempre hipócrita. A palavra hipócrita significa ator de teatro, irmãos. Ator de teatro é uma pessoa que demonstra ter qualidades, crenças, virtudes que não as tem. Ser hipócrita significa que não teremos uma fé genuína. Que possamos fugir de qualquer tipo de hipocrisia. Hipocrisia é viver uma vida dualista. Aquela pessoa que está na igreja não é a pessoa fora dela. Pessoa que demonstra ter muitas virtudes, muitas características, que ele não as tem. Isso, trazendo para o lado religioso, é uma pessoa que mostra, que quer mostrar ser crente e não é. E Deus não está preocupado somente com nossas ações, irmãos, mas com as nossas intenções. Quais são as nossas intenções de cultuarmos a Deus? Quais seriam as nossas intenções de hoje estarmos servindo ao Senhor? Que nossas intenções sejam legítimas, sejam verdadeiras. Que nossas intenções mediante o Senhor venham a melhorar. Qual foi a intenção dos fariseus levarem aquela mulher mediante a Jesus? O texto deixa bem claro que foi somente para tentar pegá-lo em alguma contradição. Uma intenção totalmente errada. Que jamais venhamos, irmãos, fazer algo
para Deus com intenções pessoais, com intenções gananciosas. Que nossas intenções sejam legítimas e perfeitas mediante a Deus. Mas Deus, Ele olha a aparência, Ele não olha a nossa aparência, mas o nosso coração. E às vezes vai dizer que eles limpavam somente o exterior, mas o interior permanecia sujo. Eles eram igual sepulcros caiados. A gente pode ver ali quando a gente sobe aqui, que é pertinho aqui do cemitério, tem uns que tem cerâmica, tem uns que tem até porcelanato. Porcelanato, material bom, bonito, né? Embora a gente sabe, né, o que é que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é totalmente diferente. Existem corpos, restos mortais de pessoas. Portanto, a gente pode ver que túmulos, eles apresentam exteriormente uma boa aparência, uma coisa bonita, mas que dentro dele só tem restos mortais de pessoas. Então, irmãos, Jesus ele vai comparar a hipocrisia dos fariseus como sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, mas por dentro eram podres, eram feios. É uma pessoa que desmente com a vida o que fala com a boca. E para encerrar esse ponto, irmão, sobre o legalismo, o chave de ouro esse primeiro ponto, o legalismo não salva ninguém. E é por isso que eu iniciei esse ponto falando que que entre o evangelho da graça e o perdão de Deus existe uma barreira. E essa barreira é o legalismo. O legalismo religioso, ele é uma barreira que impede desse evangelho da graça se conectar ao perdão de Deus. Porque ele não salva ninguém. Não salva. Porque o legalismo, ele ensina que nós teremos que ser salvos pelos nossos próprios atos. Que não somos salvos por boas ações, mas que venhamos a praticar. É isso que a palavra de Deus diz. O legalismo, ele diz que você tem que ser salvo pelas suas boas ações. Se você não fizer aquele tal ato, automaticamente você está sendo condenado. E são pessoas que se privam de muita coisa, achando que tudo aquilo lhe trará salvação. E se confiam, e são arrogantes. E a partir do momento, irmãos, que nós começarmos a confiar na força do nosso braço, confiar nas nossas boas obras, automaticamente estamos desmerecendo a obra de Cristo naquela cruz. Que obra é essa? A obra que Ele leva os nossos pecados sobre si, que o Pai descarrega a sua ira sobre o Filho, e o Filho diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? E Ele próprio, ao terceiro dia, ressuscita. E a Bíblia declara que sobre Ele é dado o poder, tanto no céu, como na terra, como embaixo da terra. Ou seja, Jesus, Ele morreu na cruz. Jesus, Ele levou os nossos pecados. Jesus, Ele sofreu. Ele padeceu aquele sofrimento. E não há nada que nós possamos fazer, irmãos, para que, pela força do nosso braço, pelas nossas boas obras, para que venhamos alcançar a salvação. Não precisamos mais da esmola, da contribuição para pessoas que chegam pedindo talvez 1 quilo de alimento, achando que aquilo vai nos fazer salvo. Não precisa disso, porque a salvação já foi meritada lá na cruz, já foi pago lá na cruz. Mas como sempre é dito, tenha boas obras. Pregamos também sobre o texto que as boas obras não são para salvação, mas também temos pregações que falamos sobre o bom testemunho cristão e a importância dele. Porque se nós cremos que a salvação já foi paga na cruz e que obtemos ela pela fé, automaticamente isso entra em nós e tem que nos gerar boas obras. Se você é uma pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que é um cristão que lê as Escrituras, e elas nos mandam nós sermos diferentes, sermos santos,
automaticamente suas ações têm que ser concernentes àquilo que você crê. Claro que um seguidor de Jesus jamais vai andar contrário ao que ele pediu. Mas acreditar que essas boas obras está te fazendo um pouco mais salvo, isso é engano. Isso é legalismo. Deus não está preocupado com esse pensamento. A Bíblia vai dizer que até as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Trapos de imundície. Então tudo que aquilo que nós fazemos não admira a Deus para ser salvo. Claro, tem que dar bom testemunho. Existem religiões que privam as pessoas de muitas coisas. Faz as pessoas até se punirem para buscarem serem salvas. Você já viu aquelas religiões que as pessoas ficam se martirizando assim, ó, se cortando? Cada vez que a pessoa comete um pecado ou sente o desejo de pecar, elas ficam se martirizando. Aquilo é um tipo de legalismo. Jamais aquele desejo, jamais os pecados vão ser perdoados por aquilo. E é por isso que a lei, irmãos, ela não poderia salvar. Não poderia salvar. O homem pecava, ele realizava um sacrifício de animais. Mas aquele sacrifício, ele não era perfeito. Primeiro, ele não era perfeito, ele tinha alguns problemas, alguns erros. Ele somente encobriu o pecado. E meio que era encoberto o pecado, ele não era perdoado. Segundo, que aquele pecado ele era parcial. Ele não era um pecado que ele era... O sacrifício daquele animal, ele não servia para ser realizado e perdoar todos os pecados. Ele era parcial e limitado àquele pecado específico. Quando a pessoa ia lá, pedir para o sacerdote sacrificar aquele animal pelo aquele pecado, que ele voltava a pecar de novo, era necessário fazer novamente. E depois que ele pecava, era necessário fazer novamente. Então, era só parcial. Mas o sacrifício... Então a gente vê que o sacrifício nosso é limitado, não serve de nada. Mas é interessante que o sacrifício de Cristo foi perfeito. É por isso que João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É como se João Batista ia dizendo: esse daí que está vindo, esse Cordeiro, ele é diferente do Cordeiro da antiga aliança, que tinha que ser sacrificado vários cordeiros, e que só tinha capacidade de perdoar um pecado. Mas esse aí é o que, não somente o que encobre. Esse não é somente o que se limita a um, mas esse é o que tira o pecado do mundo. Então esse é o mérito de Cristo, irmãos, mediante a nossa salvação. Então ninguém pode ser salvo por obra. A gente pode ver o exemplo de Nicodemos, aquele fariseu que vai ao encontro de Jesus. Eu te pergunto, será que Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele vai ter de noite com Jesus, ele sendo fariseu, não foi nem de dia para ninguém saber daquilo. Ele era fariseu, era um líder. Será que Nicodemos, irmãos, que Jesus olha para ele e diz: rapaz, você tem que nascer de novo. E ele nem entendeu. Como é que eu vou tornar o ventre de minha mãe nascer? E Jesus vai dizer: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu te pergunto, Jesus estava falando para quem? Para Nicodemos, fariseu, um homem que orava não sei quantas vezes ao dia, jejuava não sei quantas vezes ao dia, um homem que provavelmente era piedoso, é um homem talvez que era sincero na sua prática religiosa, mas mesmo assim Jesus disse: você tem que nascer de novo. O novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, irmãos, a gente pode ver as nossas obras para obter a salvação é inútil. Por isso que o legalismo é uma barreira entre o evangelho da graça e o perdão de Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, o evangelho da graça, ele nos confronta. No versículo 7 do texto que a gente leu inicialmente, vai dizer assim, ó:
E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo ele isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Podemos ver que o Evangelho da Graça nos confronta, ao ponto de que aqueles homens provavelmente chegaram ali: eita, hoje Jesus vai cair. Hoje ele vai ser envergonhado na frente de todos. E a custo de envergonharmos essa mulher, essa adúltera. Ali a gente vê que primeiro estava envergonhando aquela mulher adúltera. Eles se achavam melhores e santos. E por ali eles achavam que aquela mulher era imunda. Para eles aquela mulher naquele momento era o pior tipo de ser humano. E o intuito mesmo de estar próximo daquela mulher era só levar ela para ser utilizado como armadilha de pegar Jesus. E esse pessoal, hoje, através da humilhação dessa mulher, nós vamos humilhar a Jesus. Vamos confrontar a Jesus. Essa era a intenção deles. Porém, algo inusitado, inesperado aconteceu com eles. Porque quem foi confrontado foram não somente eles, mas todos quantos estavam naquele lugar, irmãos. Todos quantos estavam naquele lugar ouvindo Jesus. Não foi somente os líderes que trouxeram aquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que todos foram saindo um a um. Aqui eu aprendo um negócio importante sobre o confronto da palavra de Deus. O confronto da palavra de Deus, ele confronta a todas as pessoas. Quantas pessoas, talvez até mesmo nobres, estavam ali ouvindo Jesus? Quantas pessoas que necessitavam de ouvir aquilo que Jesus diz? E diz que todas saíram. O Evangelho da Graça, ele confronta os nossos pecados. Por muitas vezes precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Precisamos, temos a necessidade. Você não pense que o irmão Francisco, o pastor Marcos, ou qualquer tipo de irmão que você conhece, que aparentemente são homens e mulheres de Deus, não precisamos ser confrontados pela palavra. Precisamos sim. Eu não conto às vezes, irmão, que a palavra de Deus ela me confronta o meu coração e me envergonha pelo cristianismo que eu levo, pelo pregador que eu sou, pelo pai, pelo esposo, pelo irmão. Costumeiramente há uma necessidade de eu ser confrontado, e há uma necessidade de sermos confrontados. Quando somos confrontados, somos encorajados a deixar determinado pecado de nossa vida, determinada falha de nossa vida. E esse confronto nos traz coisas positivas. Nos traz coisa positiva. E por isso que é necessário nós estarmos com o nosso coração aberto para entendermos e compreendermos esse positivo dos confrontos que a palavra de Deus nos traz. Porque assim nós vamos evoluir. Ninguém evolui, irmão, sem reconhecer seus erros. Ninguém evolui. Nada é consertado se não for detectado e reconhecido que aquele é o causador do problema. Você já viu? Você está com um problema no seu veículo. Enquanto não for diagnosticado, rapaz, esse problema aqui que esse veículo não liga é ali no motor. Não, esse problema aqui é elétrico. O problema não será resolvido. Assim é a nossa vida. Então temos que detectar e reconhecer. E o verdadeiro evangelho da graça, ele nos confronta. Um evangelho que não nos confronta não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Vemos que nós não somos melhores do que ninguém. Aquele pessoal ali, quando Jesus diz, trouxeram a mulher, mestre, foi pega em adultério. A lei diz que nós temos que apedrejar. Irmãos,
Imagina só, vamos entrar para dentro do texto. Jesus lá ensinando o povo, os fariseus chegando com aquela mulher, a multidão. Rapaz, qualquer coisa, uns cachorros latem nessa rua, sai todo mundo para fora, não é verdade? Quando eu vou andar com Salomão é meio gasgueiro. Quem nessa rua já não ouviu os... Não é nem latido os gritos do Salomão. Eu fico com vergonha, o pessoal sai tudo para fora, pensa que é uma briga. Portanto, irmão, qualquer movimento a mais nessa rua aqui, o pessoal sai para fora, bota a cabeça para fora. Tem gente que não quer nem saber como é que tá, sai para olhar. Não é verdade? Imagina só, naquele local, o pessoal trazendo a mulher, não estavam trazendo com certeza de uma forma amorosa, trazendo a mulher que foi pega em adultério. Imagina a população toda ao redor. Fazendo o que, irmãos? O que a população era acostumada a fazer? Olha, ó. Segundo a lei, o que os fariseus dizem? Segundo a lei de Moisés, tem que ser apedrejada. Estava todo mundo pegando pedra, com certeza. Pegando pedra. Tinha muita gente ali, eita, que hoje eu vou treinar minha mira. Treinar minha mira. Hoje sim. Vocês pensam que o pessoal tinha pena, irmão? O pessoal descia a pedra. No linguajar nordestino, descia a pedra. O pessoal apedrejava. Todo mundo estava preparado para apedrejar, com certeza. Mas o que é que acontece? O Evangelho da Graça nos ensina que nós não somos melhores que ninguém, porque Jesus diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E automaticamente diz que foi sendo soltadas as pedras dos mais velhos. Dos mais velhos. Aqueles que mostram ter mais experiência, ter mais respaldo, foram os primeiros a consciência pesar e foram soltando. Porque o Evangelho da Graça mostra, não somos melhor do que ninguém, porque somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, irmão. A palavra graça significa favor imerecido. Isso significa o irmão Alisson, o Edinardo, o irmão Wellington. Todos que estão aqui não mereciam. Eu que estou pregando, não merecia pregar aqui. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me dá, tudo que Deus nos proporciona, nós não merecíamos. Por isso que eu repito, é importante nós entendermos o Evangelho da Graça. Para nós vermos que o que nós temos, nós não merecia ter. E é por isso que um crente, irmãos, que ele vive no Evangelho da Graça, e quando o Evangelho da Graça nos confronta, nós já detectamos logo. Não somos melhor do que ninguém. Jesus, e interessante que Jesus diz que todos saem, e Jesus era o único que poderia ter condenado aquela mulher, mas não fez por graça, por agir graciosamente. Nós não somos, irmãos, melhores que as pessoas que estão aprisionadas no pecado. Temos a tendência de muitas vezes estar na rodoviária, ou estar em algum lugar, a gente vê pessoas, e a verdade é que nós não somos melhores que aquelas pessoas. A gente vê muitas vezes criminosos, a gente se acha melhor. Socialmente sim, mas o que acontece? De uma forma literal espiritual, não somos. Na perspectiva da graça, não somos. Sabe por quê? Porque se a graça de Deus não refreasse o nosso coração, nós faríamos coisas piores do que eles. Para pensar nisso. Eu e você só não fazemos essas coisas piores porque a graça de Deus, ela refreia o nosso coração. E assim fazemos coisas grotescas e abomináveis mediante ao Senhor. E crescemos, e por isso não agimos de forma arrogante, pois sabemos que não merecemos tão grande salvação. E crescemos na graça e no conhecimento. É isso que esse texto quer dizer, crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? É crescer no entendimento de que tudo que você tem, você não merece ter. Tudo que você tem é favor e merecido. Então cresça nisso. Uma pessoa, irmãos, que cresce no conhecimento, ela é uma pessoa simples. Ela é uma pessoa que faz com sinceridade. Ela é uma pessoa que não faz para se promover. Ela
ela não faz por disputa, o cristianismo dela é vivido em sinceridade, porque ela cresce na graça e depois ela cresce no conhecimento de Cristo. Então a junção perfeita é essa, crescer na graça e no conhecimento. Mas em terceiro lugar, irmãos, para nós encerrar, o evangelho da graça. Em primeiro lugar, a gente viu que o evangelho, que o legalismo é uma barreira entre o evangelho da graça e o perdão de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver o quanto o evangelho da graça, ele nos confronta, tá? O evangelho da graça, ele nos confronta, que tem gente que acha, hoje nós não estamos na lei, né, irmão? Estamos na graça. Então podemos pecar à vontade, porque estamos na graça. E não, esse evangelho da graça, ele nos confronta. Mas em terceiro lugar, para nós encerrar, o evangelho da graça, ele é restaurador. Ele é restaurador. Versículo 10, o texto que nós lemos inicialmente, diz assim: E endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Acho interessante que, segundo a visão dos fariseus e provavelmente da população, aquela mulher deveria estar morta. E poucos minutos após ela está morta. Provavelmente aquela mulher, quando é arrastada pelos fariseus, o que vamos imaginar o que se passa pela cabeça daquela mulher. Sabe o que é que provavelmente se passa pela cabeça daquela mulher? Estou nos meus últimos minutos de vida. Aquela mulher, ela era arrastada pelos fariseus, provavelmente pensando: eu irei ser assassinada, eu irei ser punida. Estou nos meus últimos minutos de vida. E tem uma multidão que provavelmente vai aprovar a minha morte. Mas sabe o que é que acontece, irmão? Uma pessoa foi suficiente para impedir uma decisão de uma multidão. E essa pessoa foi Jesus. E o que seria morte foi vida, foi restauração. E assim nos mostra uma verdade do evangelho da graça. Nós estávamos, irmãos, como essa mulher, caminhando para o abismo, achando que só o que viria após tudo aquilo era morte. Mas apareceu Jesus. Apareceu Jesus com o evangelho da graça. E este mesmo foi suficiente para mudar o quadro que talvez nós mesmos achávamos que ia se encerrar como morte, mas restaurou e trouxe vida. O evangelho da graça, ele é restaurador. Restaurador. Somente pela graça somos salvos. E Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Isso não significa, irmãos, que aquela mulher ela levou a vida toda de perfeição. Isso não significa que depois que nós cremos em Jesus, nós não vamos pecar. Nós não vamos errar. Nós erramos sim. Mas que hoje, quando nós vamos errar, estamos enquadrados no contexto que está lá em 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. João vai dizer: filhinhos, não pequeis. O pecado não seja um habitual na vida de vocês. Mas se porventura vocês vierem a pecar, vou dizer a vocês o que é que acontece. Vocês têm um advogado. Portanto, irmãos, hoje quando nós pecamos, que não seja um pecado premeditado, mas quando nós pecamos,
que é que acontece? E quando nós nos arrependemos, nós temos um advogado. O que é que um advogado ele faz? Ele defende uma causa. E Jesus ele chega mediante ao Pai como um advogado. Quando Jesus prepara a sua ira para nos punir, Jesus chega como um advogado e diz: Pai, eu já sofri a punição pelo pecado do meu filho. E automaticamente a ira do Pai é apaziguada. A justiça que demandava nos punir, ela é apaziguada. E Deus nos vê como justo. E o interessante é que Jesus ele olha para aquela mulher e diz assim: porque quando todo mundo sai, quem é que fica, irmão? O texto vai deixar bem claro que todos saíram. Fica só a mulher e Jesus. E Jesus pergunta: mulher, cadê teus acusadores? E ela responde: não ficou nenhum, Senhor. Sabe que aquela mulher ainda tomou um susto, mas ficou ele. Ele é o suficiente para apedrejar. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus tirando o peso do pecado daquela mulher, tirando a vergonha. E aquela mulher, ela foi liberta, irmãos. O Jesus foi misericordioso e perdoador para aquela mulher. Existem passagens bíblicas que vai dizer, vai trazer trechos sobre aquela mulher servindo a Jesus. Aquela mulher foi uma serva de Deus após aquilo. Aquela mulher foi restaurada, teve uma vida transformada. Não vamos ter muitas passagens falando sobre ela, mas o pouco que vemos é que ela se tornou uma serva de Deus. E a graça de Jesus para aquela mulher foi a ligação para o perdão de Deus. Ou seja, o evangelho da graça e o perdão de Deus. Então, para recapitular o que nós pregamos hoje, primeiro aprendemos que o legalismo, ele é uma barreira entre o evangelho da graça e o perdão de Deus. Nós aprendemos também que o evangelho da graça, ele nos confronta. O evangelho da graça não é uma graça libertina que podemos pecar, mas ela vai sempre nos confrontar o nosso coração. Isso nós aprendemos. E encerramos aprendendo que o evangelho da graça ele é restaurador. Ele é capaz de restaurar, sim. Ele é muito poderoso no seu efeito. E ele é capaz de restaurar a situação do homem, independente de como ele esteja. Ao ponto de uma mulher adúltera achando, e as pessoas também achando, que ela ia ser punida com apedrejamento e morte, numa situação como ela está, o evangelho da graça. Cristo entra como um advogado naquele momento e restaura a situação daquela mulher. Então isso é que é o evangelho da graça e o perdão de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, queridos. Vamos encerrar. E eu tinha esquecido dos avisos, mas os avisos vai ser dado agora no final, tá, queridos?